Olá, amigos, um ótimo domingo e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Estamos indo para a reunião de número 95 e vamos dar sequência à sequência de estados anímicos ou estados de consciência ou formas de agir no mundo. Falamos sobre o medo, sobre a prudência. A reunião de hoje é sobre a ousadia. A ousadia é amiga da coragem, está associada a Marte, ao Sol e a Urano, principalmente. Então, nós recomendamos sempre, que esse daqui é um ídolo nosso, o Joker. É um ser humano de verdade, não é que nem nós, que vivemos animados pela falsificação existencial. O Joker, ele é uma pessoa que sabe se posicionar no mundo honestamente. Por isso que ele é perseguido, odiado, internado, medicado e assim por diante. O último filme que ele faz com a Lady Gaga é um filme maravilhoso, excepcional, uma obra de arte fantástica e vai se transformar num dos filmes mais importantes do futuro. É claro que não fez sucesso porque é difícil alguém poder alcançar o que ele propõe. É um filme extremamente realista e profundo. Então, é para ser estudado e não apenas assistido. Então, nós temos que suportar e sustentar desafios e riscos sem garantias. Isso é ousar. Se você calcula o que vai acontecer, você é prudente. Mas quando você se lança sem ter muita clareza das consequências, por puro amor ao movimento, à novidade, você é ousado. O ousado ultrapassa os limites de segurança. Ele consegue encarar aquilo que ele não conhece. Um território que pode ser esburacado, minado, perigoso, cheio de ciladas. Ele topa. Ele aprende a improvisar soluções, a ver além do óbvio, coisa que hoje praticamente nenhum ser humano consegue mais. As pessoas só falam sobre o óbvio. Tem pessoas são capazes de ficar, por exemplo, uma hora uma conversando com a outra, falando sobre o cachorro que levou no veterinário. Isso é o fim do mundo. E é uma pessoa que surpreende, tal como o Joker. Ele faz algo inusitado. Ele não é medíocre. Ele não fica naquela média morna, que é a maneira das pessoas viverem. E é aquele cara que entende que ele precisa buscar algo mais. Ele vai atrás do arco-íris para encontrar o pote de ouro no fim do arco-íris. Mesmo que nunca chegue, não tem importância. Para o ousado, buscar, movimentar-se é mais importante que chegar em algum lugar. Encarar a luz da verdade e solarizar-se. Não é entender, compreender, ter ideias, programinhas. Não. É uma paixão pela luz. Tanto é que você pode se lançar e ser queimado, cair num abismo. Não tem importância. Porque nada se compara a esse êxtase. Avançar arriscando, suportando as consequências dos atos impelidos pela audácia. Ele não reclama. Nossa, que burrada que eu fiz. Eu não pensei direito. Isso não está em questão. O que está em questão é a busca, é o movimento, é descortinar horizontes nunca vistos. Então, o ousado lança a si mesmo.
o tempo todo. Ele não para, não existe zona de conforto. Zona de conforto para o ousado é um tédio. Aceitar, inclusive, toda a possibilidade do inesperado, boa ou má. Não tem problema. É bancar a atitude. Aceitar a possibilidade de perder-se, para talvez encontrar-se. Porque encontrar-se também não é uma garantia. Quebrar as cascas egóicas, as cascas da personalidade, quebrar as máscaras e arrojar-se. É uma forma de conhecer áreas da sua alma, do seu espírito, que de outra forma você não conheceria. Então, o ousado, ele expande a si mesmo o tempo todo. Sentir-se atraído e apaixonado pelo incomum, pelo sobrenatural, pelo extraordinário. Não se acomodar com arroz e feijão, com o cotidiano. O cotidiano não é ruim, mas ele pode ficar horroroso se ele virar uma rotina entediante, enfadonha. Filme espetacular. O encontro de Igor Stravinsky, um geminiano genial, escreveu peças como Petrushka, Pássaro de Fogo, Sagração da Primavera, todas para os balés russos do Diaghilev, onde na época o Nijinsky, um dos maiores bailarinos de todos os tempos, era o dançarino principal. E Coco Chanel, que revolucionou o mundo da moda. Eles se conheceram e esse filme retrata o encontro de Coco Chanel com Igor Stravinsky. Vale a pena. Pensar e criar o impensado, o impensável, o incriável, o inacreditável. Uau! Isso sim é ousar. Nossa, criatura maravilhosa. Ele ri da desgraça do mundo. Ele anda, pisa, percorre, entremeia a nossa estupidez e aprende a transformar, como ele mesmo diz, a tragédia em comédia. O ímpeto radical, revolucionário e transformador de Urano atua em várias oitavas planetárias. O Urano é o planeta mais ousado do zodíaco, mas ele é perigoso. Mas o ousado não pensa muito no perigo. Então Urano promove desde metamorfoses pacíficas, por exemplo, como São Francisco e Gandhi, que tem um papel decisivo na história da humanidade, até o ativismo radical com estratégias violentas, demolidoras e sangrentas, como guerras e terrorismo. O mesmo planeta atuando em oitavas diferentes. Anjo bom, explica pra gente essa questão da revolução. O que é uma revolução pacífica e o que é uma revolução turbulenta? E qual é melhor para nós? Dizer qual é a melhor, começando de trás para frente, é algo muito ousado, né? Porque o melhor para nós é aquilo que nos acontece, na medida em que
a vida tem uma capacidade de gestar, de gerar e de fazer florescer aquilo que a gente plantou, que é inacreditável. Então o melhor para nós é o que acontece. Agora, o preparo para isso, que se baseia no desenvolvimento das virtudes, no desenvolvimento de um bom caráter, no desenvolvimento da vida mais honesta possível, é o que vale a pena ser contemplado, é o que vale a pena ser visto. E nesse sentido, esses dois filmes do Joker, eles mostram pra gente o que é a hombridade, a verdade do caráter. E quem olha para o Joker como um ser violento e inadequado socialmente é alguém que não olhou com a devida apreciação, com a devida verdade dentro de si. Porque o Joker nos dois filmes é um ser extremamente honesto, ele não é perverso, e onde eventualmente alguém vê violência, se prestar muita atenção vai estar vendo uma verdade, né? Especialmente no segundo filme, que infelizmente a crítica ela ainda deve se redimir no futuro, na inadequação da percepção da preciosidade da obra, nós vemos a hombridade do Joker dentro da sua situação, de se colocar de uma forma construtiva e bela, no sentido de mostrar o que é um ser íntegro, ao ponto de fazer a sua própria defesa, na medida em que ele porta a verdade e não se esquiva da própria verdade. E é curioso nesse sentido, porque a gente observa a resposta à pergunta do Oswaldo no final do filme. Quando a gente aprende o que seja um ser honesto, que vive a partir da verdade, que eventualmente as circunstâncias o colocam em situações como a que o Joker se coloca, de estar preso, e onde nasce de fato a perversidade. Porque na última cena do Joker acontece algo muito curioso, que é justamente o link onde esse Joker, desses dois episódios de Joker, se contrapõe àquele Joker que nós veremos nos filmes do Batman, que é um outro ser, é uma outra oitava desse Joker, a partir de onde esse Joker do Batman nasce. Se a gente observar bem, nesse filme, uma das últimas cenas, quando o Joker, sem querer dar spoiler, por favor, só vou dar um pequeno detalhe que não é spoiler, quando o Joker é morto ao final do filme, né, por um ser que trabalha lá e que o admira, inclusive, é um ser que o admira dentro da penitenciária, porque o Joker, na medida em que ele tem essa independência e essa capacidade de ser quem ele é, ele não deixa de escapar daquilo que é inescapável, que é causar admiração ao mundo que o cerca. E quando ele expõe a verdade, o porquê dele fazer e a natureza frágil do seu próprio ser, aqueles que os veem como um ser extremamente violento e revolucionário ficam completamente decepcionados e frustrados, até aquela que lhe jura amor. Só que um daqueles de violência extrema, inconformado com essa imagem que o próprio Joker não assume de um ser violento, vai lá e o assassina, com uma facada na barriga. E no final, genialmente, o diretor coloca uma cena meio nublada ao fim, onde esse que acaba de assassiná-lo pega a própria faca e corta a boca para um lado e corta a boca para o outro, mostrando como que um ser de uma oitava revolucionária interessante, uma oitava benéfica, uma oitava da verdade humana, daquele que não se esquiva do seu caminho, é colocado em contraposição a esse ser que é o revolucionário perverso, que é esse ser que mata a verdade para ocupar o seu espaço. E é isso que muitas vezes a gente observa dentro do processo de institucionalização dentro da nossa sociedade. O ser que porta a verdade é morto, e na medida em que ele é morto, eu posso institucionalizar algo morto, a partir de onde todo mundo passa um processo de adoração. Então eu acho que o filme do Joker, nesse sentido, nos possibilita esse olhar do que seria algo genuinamente revolucionário verdadeiro, né, daquilo que seja um revolucionário perverso. Eu acho que o diretor foi feliz em codificar isso para a gente, Oswaldo. Né? Então você acha que a revolução por si, ela pode ser danosa? Ou você acha que qualquer revolução é necessária para mudar as coisas? O meu melhor encontro com a palavra revolução se deu em Krishnamurti. Krishnamurti tem uma obra que se chama A Única Revolução. E ele mostra como essa revolução, que as pessoas esperam ver como algo fora, ela deve acontecer única e exclusivamente dentro, na forma como você se relaciona com o mundo.
na forma onde você se torna independente e completamente diferente de tudo, na forma em que você se torna esquisito. Não é um esquisito pejorativo, mas é um esquisito onde quando as pessoas te veem, elas sentem um estranhamento e falam, do que essa pessoa está falando? Essa revolução, que é uma revolução silenciosa, eu acho que ela tem poder. Que poder? De transformar a sociedade? Não, um poder de semeadura. Né? Parábola do semeador. O que vai acontecer não nos cabe. Você vê, o próprio São Francisco que você cita aqui, ao final da vida dele, ele observa a obra dele e se lamenta. Olha o que fizeram com a minha obra. E quem estava ao lado dele, que eu não sei se Santa Clara ou algum amigo, fala, Francisco, essa obra não é sua. O que você semeou foi lançado. Por favor, veja, até um santo pode se esquecer dos seus processos. Olha que delicadeza. Então, precisamos ser a melhor possibilidade, a melhor vibração, a melhor versão do nosso ser em termos de virtude e caráter. O que vai acontecer a partir disso não nos cabe. Essa é a grande revolução. E isso pode ser, para algumas pessoas, desanimador. Porque o que os revolucionários normalmente querem? Eles querem barulho, eles querem quebrar, mas eles não querem se transformar. Eles só querem impor aquilo que eles acreditam como verdade, que nada mais é do que uma coisa falsa também. Porque a verdade, de fato, é algo que promove comunhão e não separatividade ou partidarismo. Essa é a revolução. E é silenciosa, é bonita, é inspiradora, né? E você reconhece, porque esses seres inspiram. A gente quer imitar, a gente quer estar perto, a gente quer aprender, queremos escutá-los, queremos andar ao lado deles. Essa é a revolução, andar ao lado de alguém digno, alguém que é verdade, alguém que cada passo transborda isso. Né? Maravilha. Maravilha. Então, a ousadia, ela pode tornar o indivíduo borderline. Você pode chegar num limite em que o mundo não faz mais sentido para você. O mundo é estranho, é esquisito, chega a ser até inabitável. Então, nós temos casos históricos. Van Gogh, um pintor, e Nietzsche, um dos maiores filósofos que a humanidade já conheceu, que influenciou todos os filósofos do século XX. Inclusive Martin Heidegger, que provavelmente é o maior filósofo de todos os tempos. O Martin Heidegger ele tem uma habilidade, como ele é libriano, de trabalhar o pensamento e você fica numa expectativa de chegar em algum lugar e ele sempre te coloca em suspensão. Ele vai desenvolvendo uma ideia, de repente ele vai no caminho oposto. Mas não é que ele é louco ou não tem lógica, muito pelo contrário. Ele vai mudando de oitava. Você está sempre em suspenso nessa espiral de oitavas. Fenomenal, Martin Heidegger. O que diz o Nikola Tesla, que está muito em voga hoje em dia, né? O comportamento antissocial é um traço de inteligência em um mundo cheio de conformistas. Né? Então, as pessoas que são muito padronizadas ou padronizáveis, que vivem dentro de enquadramentos, fórmulas, modelos, são pessoas que normalmente não têm muito a acrescentar. Os que seguem na vanguarda sofrem críticas, difamações, ataques e crueldades dos que estacionam na retaguarda. Porque a pessoa vai avançando e você que não quer ficar para trás, então você quer puxar ele. Se você não consegue puxar ele para trás, você tenta matá-lo. O exemplo do nosso mestre é Cabal. Eu não conheço um ser mais ousado que Cristo Jesus. O destino dele foi a cruz. Então, num mundo onde todo mundo é lamparina, quem é lâmpada, ninguém aguenta. Vai ser enforcado. O filme O Perfume também. O filme O Perfume é muito bom nesse sentido. Exatamente.
Mago e louco. Dois seres muito ousados no tarô. O louco está embriagado de amor e luz. Que lindo, né? E salta sobre abismos. Não quer saber das consequências. Só interessa para ele a luz. E ele não carrega bagagem pesada. O fardo dele é leve. Por isso que ele pode saltar. Até o cachorrinho dele às vezes cansa, então ele tem que levar como bagagem. O mago sabe manusear as forças provenientes do infinito. Que maravilha! Quem dera sejamos magos em breve. Urano vai entrar em Gêmeos daqui a pouquinho. É uma grande possibilidade de todo mundo se tornar mago. O mago, o mestre mago, demonstra intimidade com as forças da natureza, tal como Cristo. Cristo tinha domínio sobre o ar, sobre a água, sobre o fogo. Ele amansava as forças da natureza. O maior mago que conhecemos. Cristo Jesus inspira coragem e ousadia a todo aquele que se torna um cristão sincero. Tanto é que, tirando João, o discípulo amado, todos os seus seguidores tiveram um fim dramático, trágico, cruel. E não tiveram medo de encarar isso. Alguma questão? Vamos lá, tio Jaque. Oswaldo, nessas últimas 3 aulas você falou sobre o medo, sobre a prudência e sobre a ousadia. Sim. Pelo teor da sua exposição, você falou mais referente às ações mediadas ou imediatas, em que você tem um tempo para maturar uma ideia, decidir, etc. e tal. Eu acredito que a maior parte das ações que nós tomamos, elas sejam imediatas. Então você não tem esse tempo para elaborar e etc. e tal. Nesse tipo de situação, qual é o humor básico, qual é o tom afetivo que o buscador deve afinar para lidar com aquelas ações em que o medo, a ousadia e a prudência necessários possam ter o seu lugar? Então, quando você retira o tempo de preparação, você está numa outra dimensão, que vai depois de Saturno. Você vai para os planetas transsaturninos. Então você já está falando de Urano, Netuno e Plutão. Tem 2 maneiras básicas de agir imediatamente, sem a necessidade de toda essa dedução, esse cálculo, essa avaliação, esse julgamento dos elementos que constituem o real, que estão mediando para você agir. Você pode buscar a intuição uraniana, que é aquele flash que lança você numa direção, ou a inspiração netuniana, que você sente o Pai, Deus, apontando para você o caminho. Mas aí não é um trabalho que envolve a razão, o pensamento. Ele é muito mais cardíaco. Você falou em tonalidade afetiva, então tem mais a ver com o coração. Boa. Prosseguiremos então na reunião de número 96 e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado.
Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.